Olá, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao projeto 60 Olhares sobre Brasília. E hoje a nossa fala é com a arquiteta e também artista brilhante Lila Donato, que é africana, veio para o Brasil estudar arquitetura e, enfim, tem muito para nos contar, principalmente nesse momento em que o mundo tem que reaprender algumas falas e algumas coisas relacionadas ao racismo. Ele também acontece na arquitetura e a gente vai hoje falar um pouquinho disso. O projeto 60 Olhares sobre Brasília, para quem ainda não conhece, é um projeto que visa ressignificar a cidade de Brasília em seus 60 anos e, logicamente, trazendo essa ressignificação, novos conceitos, pensamentos e algumas coisas a pensar sobre a cidade. Amanhã nós teremos o Wilson Romão e hoje então Lila está entrando. Oi Lila, Olá, olá, bem-vinda, bem-vinda. obrigada. Amei a estante aí atrás, muito bom. Convidado especial Olha minhas vem. bonequinhas africanas, uma aqui, outra Outra ali. aí, E lindas, ali, lindas, e ali. muito bonito, muito bonito. Enfim, hoje, né, no projeto 60 Olhares sobre Brasília, Lila Donato fala conosco sobre a arquitetura africana. Já falei, repito, a gente está passando por um momento sério no mundo em que a gente precisa aprender a entender e ressignificar alguns conceitos. E a Lila, ela é uma pessoa que está pronta para isso, né? Ela é uma pessoa que, desde que a conheci, sempre encontrei nela uma grande amiga, uma mulher muito forte, coerente, com um pensamento muito bacana sobre a vida, o mundo, todas as situações possíveis que vocês imaginem. Ela é uma grande arquiteta formada aqui pelo UNB, mestre pelo UNB, e também é artesã, é uma grande artista e faz muitas coisas que vocês imaginarem. Acho que isso é genético, né, Lila? Teu pai também é um maravilhoso artista plástico. É genético isso. E essa inteligência toda hoje vem falar então conosco, essa grande amiga, para ressignificar e trazer um tanto dessa informação sobre a arquitetura africana, que normalmente há equívocos, né, Lila? Então, vou deixar com Ah, vocês, Lila Donato. Lila, a live é sua. Você fala o que você quiser, do jeito que você quiser. Apresenta o que quiser. Se no meio do caminho quiser mandar mais foto, manda. Manda ver. E às vezes a live vira assim: tem 1 hora de live. Quando dá 1 hora, o assunto tá bom, a gente fecha, abre outra e segue mais uma, sabe? Então, fica com a uhum, gente. Beijo enorme, tá bom. obrigada por aceitar estar conosco. Manda ver. Então, eu que Pode agradeço pelo falar. convite. Na verdade, tenho que dizer aqui para todos que eu fiquei muito surpreendida, de certo modo, quando a Angelina me convidou para fazer a live. Eu tinha compartilhado, né, um artigo sobre arquitetura africana no meu Face. Ela falou, bora fazer uma live sobre isso. Eu falei, uai, bora, né? Bora, né? Vamos. A Eu Lila, sempre ela não vai ser a gosto de única. falar de, Não vai ser a única live, não, tá, Lila? Esqueci até de né? colocar Então, eu por sempre quê, gosto de né? Olá, isso. por que que eu te Eu sempre gosto de chamei? falar de coisas que eu falo que são da terrinha, né? De que é da minha terrinha, né? E aí eu fiquei pensando, né? De caramba, falar sobre arquitetura africana, né? E começou a varrer na minha cabeça assim, um leque de ideias. A Legal. arquitetura africana dita dessa forma é uma coisa tão ampla, né? Eu falei, caramba, né? Tá, bora falar de arquitetura E africana, do agora que eu vamos. falo, né? E fiquei tentando aqui limitar, né? Criar, fazer, pensar quais seriam os limites para escolher um nicho desse grande universo de assuntos que poderia ser falado. E, e eu disse, caramba, vamos falar de arquitetura africana? Vamos falar do estigma da arquitetura africana? Ótimo. Por que o estigma da arquitetura africana? Eu sou africana, nasci em Moçambique, morei em Moçambique até vir para o Brasil. E quando eu me vi fora da África, né, foi a primeira vez que eu comecei a pensar, caramba, as pessoas olham para a África como se a África fosse um
país, de Exato, uma ninguém entende que é cultura um. única, É, né? exatamente. A África, ela não é um país, ela não tem uma cultura. A África é um continente múltiplo em culturas e que hoje é repartido em uma série de países. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é isso, é a gente aprender a olhar. Ninguém fala assim, nossa, a cultura europeia, como se ela fosse uma só. Ainda que eu diga cultura europeia, eu sei que dentro da cultura europeia eu tenho X, Y, Z países, tais tendências artísticas, culturais, eu sei os períodos diferentes Isso. da arquitetura e da arte. E quando a gente fala de arte africana ou arquitetura africana, é um bloco, é um monobloco. Ele não tem divisões, Uhum. ele não tem países, ele não tem períodos históricos diferentes. E muito convenientemente, eu vou dizer, eu vou usar essa palavra convenientemente, muito convenientemente, inconscientemente, a gente percebe a história do Egito Antigo como a história da Europa, né? Então eu Exatamente. agora convido vocês a fazerem essa reflexão. A Muito bom. história do Egito Antigo, quando a gente vai estudando cronologicamente os momentos históricos, ela é percebida inconscientemente por praticamente todas as pessoas como história da Europa. A história do Egito Antigo foi incorporada à história europeia. Ela é a semente da arquitetura greco-romana e ela vai seguir. É Isso. tanto que teve várias pessoas com quem eu já conversei que quando eu lancei assim, pô, mas e se a Cleópatra fosse uma rainha negra? O quê? Impossível. Por que impossível? Ela era uma rainha africana, né? Então, aquele que conta a história, ou que contou a história por muito tempo, foi o conquistador vencedor. O primeiro conquistador vencedor neste contexto são os povos ali do Mediterrâneo, gregos e romanos, que se apropriaram do território egípcio. E a gente entende essa história como uma história da Europa, mas a história do Egito é uma história da África. É uma história de Exatamente. povos africanos que Africanos. tiveram, sim, a sua própria, o seu próprio desenvolvimento sociocultural e tecnológico, né? E a cultura ocidental europeia, desde a antiguidade, apropriou-se dessa história, a tal ponto contou a história que hoje a gente tem que se lembrar, ou fazer um esforço para se lembrar que a história do Egito é uma história africana e não uma história europeia. Então, essa era a primeira coisa que eu queria trazer, até um É. pouco em tom de provocação, para a gente É refletir. importante, Lila, é importante. A gente está passando por um momento em que o mundo, a gente está no pleno século XXI, e o negro ainda é tratado como um inferior, sabe? E a arquitetura africana, o que você falou, é difícil a gente colocar para o aluno, olha só, quando a gente estuda o Egito, a gente está estudando é a África. Porque automaticamente a gente vai lá na frente ter que colocar, bom, e os gregos beberam dessa fonte. Beleza, acaba de anular a beleza e a grandiosidade que foi a arquitetura, essa arquitetura deste momento, porque a gente tem inúmeras, né, acontecendo na África, que foi um país que foi muito explorado pelo europeu. Primeiro Na pelos verdade, assim, povos, né, do a Oriente Médio, arquitetura depois europeu. egípcia, a arquitetura egípcia, essa que a gente estuda, ela não foi anulada, ela foi apropriada, Exatamente. tá? Aí, eu estou tentando vir assim num trajeto histórico para construir a ideia que eu quero trazer. Depois, a gente tem um primeiro momento de estudo, né? Porque eu, como professora de história, né? O grande momento do estudo, a gente tem esse primeiro grande erro ou grande. Esse erro pode ser inconsciente ou intencional, mas é um erro. Uhum. A forma como é estudada a história nos leva inconscientemente a deduzir ou assimilar, sem nos darmos conta de que o Egito é como se fosse uma parte da história europeia, que não é. Depois, em períodos posteriores, eu vou me focar agora de novo num período bem mais na frente, que é o período em que começam as navegações marítimas em busca das especiarias no Oriente, onde aparecem outras, desde essa antiguidade até isso, tem outras grandes cidades, outros grandes impérios que se formaram ali ao longo do Mediterrâneo, e que hoje são vistos como parte da história europeia e não como parte da história africana. Então, por exemplo, uma das cidades, uma das regiões que está muito ligada, ela é africana, se compreende como africana, mas está muito ligada à história europeia, é Marrocos, né? Sim. Cartago,
celta, a parte do norte da África que divide o Mediterrâneo com as culturas europeias, em muitos momentos a gente vê essa história sendo contada onde os europeus tentam se apropriar de uma forma muito singela, muito discreta, digamos assim, fazer uma apropriação cultural. Eles falam dessa cultura com um certo orgulho de cultura europeia e falam das restantes culturas africanas como culturas incivilizadas, como não culturas, né? E é preciso nós começarmos a contar uma nova história. Durante muito tempo, o conquistador vencedor contou uma história que desfavoreceu historicamente até aos dias atuais um repertório e uma riqueza cultural gigantescos que estão adormecidos. Já existem vários movimentos, vários programas, várias iniciativas que tentam resgatar esse legado pré-colonial na África, mas ainda é um movimento muito incipiente. Como representatividade, é um movimento muito incipiente. Então, quando você me falou assim, Angelina, vamos falar de arquitetura africana, eu pensei assim, eu não quero falar. Primeiro, eu não quero falar de uma arquitetura africana, porque não existe uma arquitetura africana. Existem arquiteturas diversas, feitas Do por povos e continente. culturas diversos no continente africano. Porque eu não posso dizer, vamos falar de arquitetura da América Latina. Nossa, a Seria, gente né, ia aqui no surtar contexto do falando, ia ser Brasil, lindo, isso né? também acontece no contexto brasileiro. Eu me refiro à América Latina como se fosse um grande país com uma cultura igual. Até mesmo entre os povos latino-americanos, vamos dizer, né, Peru, Bolívia, até mesmo entre esses povos, que são os povos de língua espanhola, depois eu vejo algumas vertentes que fazem isso, separam, galera da língua espanhola é uma e galera do Brasil fala Português é português é outra. outro. Também não é. Cada um deles tem culturas próprias. Né? Aí, Angelina, eu vou te pedir para você colocar a imagem número 1, Eba, vamos lá. tá? E Porque ó, eu vou quero falar explicar por disso. que cultura, ó, por que arquitetura africana, hein, pessoal? A gente está em Brasília e Brasília concentra as embaixadas brasileiras no Brasil, né? Brasília tem uma representatividade dos povos amigos muito grandes e tem várias embaixadas africanas no Brasil, embaixadas de países do continente africano. Pronto, consegui. E às vezes a gente coloca todo mundo num bolo só e não é, né? Então, além Não é. disso, a gente tem que entender que por que 60 Olhares sobre Brasília falando de arquitetura africana? Pois é, pessoal, porque aqui nós recebemos embaixadas que compõem a nossa cultura, a nossa característica, agentes daqui, né? E a gente tem sim em Brasília esse convívio. Na própria UNB, Lila formou-se no UNB, foi professora no UNB, eu estou professora na UNB agora. A gente tem uma turma de alunos fantásticos vindos de vários países africanos. Então é uma forma assim de homenagear, de trazer a fala, porque é necessária, né? Não dá para brincar. Ó, vou fazer assim e ver se está dando para ver. Peraí. Pronto. Exato. Quer que dê zoom? Aí depois eu já vou te pedir rapidinho para você passar para outra. Eu acho que está dando para o pessoal ver. Não interessa muito os detalhes, mas o que eu queria que percebesse é assim: isso é um mapa da África. Essas manchas coloridas que se vê aí, ele é um mapa vamos dizer, de grupos étnicos maiores. Como assim étnicos maiores? O que está em laranja, por Ó. exemplo, eu vou dar o exemplo do laranja, ele vai se adaptar a todos, tá? O que está em laranja Uhum. é uma grande etnia, que é chamada etnia Bantu, ok? E eu vou tentar fazer uma comparação, ela não é uma comparação direta, mas é para tentar trazer uma compreensão do que seria isso. Nós, por exemplo, o nosso português, ele deriva do latim. Esse latim, ele derivou várias outras línguas. Ele derivou o espanhol, derivou o português, derivou o italiano. Então, os bantos seriam como se fosse um grande grupo, e esse grande grupo, depois, dentro dele, vai ter subgrupos ou subderivações linguísticas e culturais. Tá? Legal. Então, nesse mapa, vocês tem umas coisinhas que estão fugindo um pouco, mas a essência, acho que dá para perceber, que é o quê? Essa coisa de que a África não é um único continente, não é uma única raiz, não é uma única cultura, não é um monobloco, né? Uhum. Ela é um continente que tem várias raízes culturais, tá?
Pode botar o mapa 2. Peraí. No mapa 2, isso, pode botar o 2. Tô tentando, o computador Esse aqui, travou, peraí. tá, então eu vou falando aqui. Esse que a gente está vendo agora Aqui. é um mapa, é um mapa geral dos grandes grupos étnicos. Existem outros grupos menores, mas aqueles são os grandes e mais importantes grupos étnicos na África. E esse outro é um mapa das origens linguísticas. Tá? Então vejam que eu tenho, quando eu ponho um mapa de grupos étnicos, um mapa de origens linguísticas, eu tenho uma diversidade. Aqui nesse de línguas eu tenho pelo menos 6. 6 grandes grupos linguísticos. Desses grandes grupos linguísticos, eu vou tendo subgrupos, subdivisões e regionalismos. E com esses subgrupos e subdivisões e regionalismos, eu vou tendo também variações culturais, tanto na expressão da arquitetura, quanto na expressão da arte, quanto na culinária, quanto na forma de organização social. Então, esse monobloco não é um monobloco. Ele é um bloco coeso, limitado por oceanos e etc., por várias culturas que viviam lá e ainda persistem até hoje, mesmo depois do período colonial. Tá bom? Muito legal. Uma outra coisa que eu queria... Pronto, agora vamos lá. Pode voltar, Angelina. Peraí, vou voltar. Então, uma das primeiras coisas que eu quis trazer, então, foi essa questão de que a história da África lhe pertence, a história do Egito pertence à África, a África não é monobloco. Depois eu quero passar para um outro ponto, que é o seguinte. Quando começaram as navegações em torno da África, os comerciantes, os primeiros, né, foram os comerciantes portugueses, começaram a ter contatos com os povos da África, há muitos anos já, povos árabes faziam comércio com a África. Os vários territórios africanos, em vários lugares, tinham uma atividade comercial muito intensa. Muito, muito intensa. E quando os portugueses começam a dar a volta à costa africana, eles percebem essa atividade comercial. Eles percebem que a intensidade e a riqueza do comércio não acontece só no Mediterrâneo, acontece ao longo de toda a África. Né? Porque a atividade intensa, Marrocos é uma referência para a Europa porque é um lugar de muita atividade cultural, né? De muito comércio, de muito dinheiro. Né? Mas isso está acontecendo em toda a África, não está acontecendo só no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é apropriado pela Europa e o resto da África. Opa, temos aqui um problema. Então, o que acontece, além de ser um lugar que é verificado, tem uma intensa atividade comercial significa riqueza. E aqui, por riqueza, eu não quero falar só de dinheiro. Porque naquele tempo, a riqueza, ela acontecia, e as trocas comerciais aconteciam não apenas com dinheiro. Então, não quero aqui falar de riqueza em termos de produção, de bens de consumo e de produtos. Tá? Uma coisa que rapidamente foi percebida pelos portugueses e os outros europeus que passaram a contornar a costa da África é a riqueza em ouro, em marfim, em madeiras especiais, mas também uma riqueza cultural muito diversificada, muito expressiva e, principalmente, uma riqueza na organização social dos grupos que aqui habitar, aqui lá habitar. Fala aqui porque eu estou me sentindo na África. Tua terra natal, você tem direito, deve estar com muita saudade. Para com isso. Mas então, por exemplo, se eu for fazer um paralelo com o Brasil, eu diria, e eu não quero com isso fazer uma competição de valores, é apenas fatos históricos, foi muito mais fácil colonizar e ocupar o Brasil do que foi colonizar e ocupar a África. E aí eu vou falar de 2 lugares distintos que são colônias portuguesas até hoje, um que é Angola e o outro que é Moçambique, que eram 2 portos que muito interessavam os portugueses. Tá? Há registros históricos de fontes infonográficas, que é uma coisa que eu procuro muito, estudo bastante, sobre, por exemplo, reclamações antes mesmo de ter conseguido chegar ao Cabo da Boa Esperança, dos navegadores se queixarem que era muito difícil passar além de Angola, porque aqueles povos que ali estavam eram muito rudes, grosseiros e eram verdadeiras bestas de matar.
Eram Que bom, sociedades bem muito bem feito para o pessoal organizadas, que fazia isso. Que bem eram feito, esse me orgulha sociedades, muito. eram sociedades muito bem organizadas e sociedades que não se deixavam domar, né? Então, a Certíssimo. ocupação da África foi difícil. No caso de Moçambique, havia também uma resistência física mesmo, de luta, mas havia principalmente uma resistência que era feita não só dos bantos que habitavam a costa de Moçambique contra os portugueses, mas dos árabes que já ali faziam comércio há muito tempo e que não queriam perder a sua hegemonia comercial ali naquele ponto. E assim acontece também em outros vários lugares. Eu vou estar falando muito mais da história do movimento português em torno da África, porque é o que eu mais estudei. Então, eu vou falar da mais detalhista, mas isso não foi exclusivo de E Portugal, ó, e nem foi pode exclusivo dar, das sabe por regiões quê? ocupadas por Portugal. Lila, tá todo mundo apaixonado pela aula, já rolou aqui. Tô apaixonado por essa aula. Rudes eram eles. Olha lá, e as outras colônias portuguesas eram menores, né? Então, Sim. eles, os portugueses, inicialmente, eles não. A primeira expedição, a primeira tentativa de expedição, até conseguirem finalmente chegar à Índia, não havia uma intenção de colonização. Havia o desejo de conseguir contornar a África para chegar à Índia. A intenção era chegar às especiarias, que era o que faria a conservação da comida. Não havia a riqueza do sal na Europa já tinha acabado e a chegada das especiarias pela via terrestre estava controlada. Então, o que eles queriam é chegar à Índia. Uma vez que chegaram, falaram, opa, e agora? O que mais eu posso ganhar, né? Então, a coisa de querer mais e mais. E aí, então, até mesmo para conseguir preservar o controle dessa rota marítima, que depois começou a ser feita por outras colônias, havia necessidade de ocupar, não só para colonizar e pilhar, mas para também garantir o seu controle naquelas rotas. Né? Isso é todo um movimento comercial. Bom, com isso, o que eu quero dizer? Quando eu quero ocupar, e eu chego, aqui agora eu quero usar uma afirmação, eu vou literalmente ler para eu ter certeza, eu fiz aqui uma colinha, para eu ter certeza que eu não vou dizer nada errado. Uma das pessoas que atualmente faz um movimento de valoração, de reconhecimento da arquitetura e arte no contexto da África, é um senhor que gente, ele é Gana, ele é guinense, ele é um historiador e antropólogo e arqueólogo, é o Dr. Benjamin Campier. Ele diz: um dos indicadores de uma sociedade civilizada é a complexidade ritualística que ela mostra. Uma complexidade ritualística indica uma sociedade que é organizada em hierarquias, uma sociedade que tem níveis de importância em aspecto político, em aspecto cultural e em aspecto religioso. Tá? Então, esse é um cara que ele é historiador, que ele é antropólogo, que é arqueólogo. E ele fala nisso no contexto de artefatos que foram encontrados na identificação de uma região na África, o que é hoje dentro do território do atual Gana, onde se desenvolveu o chamado Império Assã. E eles encontraram várias figurinhas de barro e de madeira que mostram uma complexidade muito grande na sua execução. Não são figurinhas primitivas, são muito detalhadamente elaboradas, com precisão, dá para ver uma precisão artística e tecnológica naquelas peças. E então, a respeito disso, ele fala, um dos indicadores de uma sociedade civilizada é sua complexidade ritualística. E agora eu quero novamente fazer um paralelo e uma nova provocação com a Europa. O grande dominador da Europa por muitos e muitos séculos é a cultura grega. Para os gregos, Uhum. quando alguns outros povos que não foram dominados nas suas conquistas se mantiveram não dominados e depois ainda começaram a afrontar o Império Romano, que são todos os povos germânicos do norte, em particular, o que os gregos, os romanos, agora só romanos, diziam? Esses bárbaros. Os bárbaros, quem eram os bárbaros? Os bárbaros não eram os celtas, os bárbaros não eram os visigodos, os bárbaros não eram entende? Eram todos aqueles que não absorveram a cultura romana e que não só não absorveram a cultura romana, mas deixaram claro que não faziam qualquer tipo de identidade com ela e que não estavam nem aí para a cultura romana.
Agora nós vemos um movimento semelhante, que é esta cultura europeia, que é, em grande parte, derivada, veio se construindo a partir do Império Romano, com seus vários resgates ao longo da história, que chega à África, encontra um povo que é, sim, altamente organizado, que é, sim, altamente civilizado, que tem, Muito sim, legal. muito conhecimento, tem uma habilidade incrível para o comércio e para a arte, e começa a chamar estes povos, de povos incivilizados. Chamar de incivilizados é uma forma moderna de chamar de bárbaros, Sim, né? E o que é este movimento? É eu desqualificar as qualidades que o outro tem, desqualificar para eu poder me sobrepor a estes. Eu chamo a isso de colonização cultural. Eu nem sei se esse termo existe em algum outro lugar, é uma coisa minha que eu chamo. Uma vez, até na época que eu estava fazendo mestrado, eu escrevi um artigo sobre a arquitetura das igrejas, da colônia portuguesa, etc., e chamei de colonização religiosa. Então, eu faço uma colonização cultural onde eu não só desqualifico o que os outros têm, né, de cultura, de capacidade de comércio, de capacidade de organização, etc., e eu supervalorizo o meu, além de desqualificar e supervalorizar o meu, eu faço um movimento para apagar aquela cultura a qual eu quero me sobrepor, aquela cultura que eu quero sobrepujar. E esse foi um movimento que foi feito ao longo de muitos, muitos, muitos anos, a ponto de que hoje há muitas regiões na África onde, se você não tem um movimento arqueológico, se você não tem um movimento de estudiosos que estão ali tentando buscar e resgatar, fazer realmente um resgate é da resgate cultura mesmo, é. que é própria daquele lugar, essa cultura está esquecida. Entretanto, houve outros lugares em que se manteve mais alguma coisa. Então, isso é um movimento intencional. E por que eu estou trazendo tudo isso? Ah, meu Deus, por que você está falando? Por que você foi lá atrás? Porque eu não posso, eu acredito que eu não posso, hoje, falar de uma arquitetura africana, seja de que país for, sem antes olhar, reconhecer e honrar aquela arquitetura que já existiu, que fez parte de uma cultura que já existiu, porque a arquitetura nada mais é do que a manifestação cultural de um povo. A cultura Exatamente. africana hoje, a cultura arquitetônica nos vários países africanos hoje, ela está impregnada do modernismo, ela está impregnada da arquitetura industrial. Essa arquitetura não é própria da África, como também não é própria do Brasil, como também não é própria de Brasília. O que é Brasília? Né? Que a gente está fazendo um link com Brasília. Brasília é uma cidade modernista. Eu vou chegar lá, mas por agora vamos ficar com isso. Brasília é uma cidade modernista. O modernismo não é um movimento arquitetônico tipicamente brasileiro. Não é um movimento arquitetônico tipicamente de nenhum país africano. Ele é um movimento arquitetônico europeu. Né? Isso. Então, eu digo que eu preciso, nos tempos em que estamos hoje, até a nível de sociedade, a história do coronavírus, o Covid veio trazendo à tona muitas coisas. Teve um lado que às vezes eu posso até levar umas chapuletadas depois, mas teve um lado que eu achei bom, porque a gente é convidado não, a gente é intimado a voltar a alguns aspectos que são primordiais na Sim, questão do que é, na questão do ser, quem eu sou, a minha cultura. Porque o ter, neste momento, perdeu valor. Eu não estou mais no sistema do que eu tenho e eu preciso me lembrar do que eu sou. E isso vai em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área da arte e da arquitetura. Então, eu digo que a principalmente, gente né? tem que primeiro, principalmente, eu digo que a gente tem que primeiro fazer isso, fazer um resgate do que era. Porque se eu estou aqui hoje, é porque teve algo antes de mim. Né? Se eu estou aqui hoje, teve meu pai, teve a minha mãe, teve os meus avós, né? Eu só estou aqui hoje graças a todos eles. E a arquitetura que nós temos hoje só está aqui hoje, e o território que a gente tem hoje só está aqui hoje, graças a todas aquelas histórias culturais e arquitetônicas que existiram para trás. E no caso da África, que foi um país que foi altamente pilhado, que continua até hoje sofrendo grandes movimentos, aí É. não vamos entrar em sociologia, não vamos entrar em nada disso, mas enfim, é ainda um continente muito massacrado em alguns aspectos e que tem feito, sim, movimentos para resgate de si mesmo, para fortalecimento de si mesmo. E eu preciso começar, então, por compreender o que é esse continente,
o que são as culturas que estão ali, o que são os povos que estão ali, qual é a história que está ali, para depois, então, eu poder passar para os dias atuais e falar do que está acontecendo nos dias atuais. Né? O primeiro é isso, primeiro compreender que a África não é um país, é um continente diverso com várias culturas. Vamos colocar, Angelina, agora a imagem 4? Vamos. Peraí. Vamos lá. Peraí que tá virando. O telefone hoje tá... Travou em mim. Peraí. Ixi, Tá eu bom, não tem travei. problema. Pode fazendo aí que eu vou falando aqui. Então, o que nós temos hoje? De Nós novo eu. temos um continente... tudo bem. Nós temos um Destravou. continente Ó, que precisa... Vamos lá, vamos na 4. Pode ficar na 3. Pode voltar lá na 3. 3. Essa 3 eu achei fascinante. Pronto. O que é essa 3? Essa 3 é uma... Isso. Eu até tentei fazer uma ampliação, mas essa 3 é um registro de um senhor que se chama Thomas Edward Baldwin, que fez uma visita à África, na região do Ghana, e se deparou com esse império, que é o chamado Império Ashanti, e ele escreveu um livro sobre isso, sobre as impressões que ele teve, e ele retratou principalmente a riqueza e a complexidade dessa sociedade. Hierarquias, comércio, culturas, aspectos culturais, etc. Então, você vê, né, essa imagem é um dos registros que mostra assim, a grande riqueza desse lugar, que é uma riqueza comercial, que é o que a gente vê primeiro, obviamente, é uma riqueza de cultura. No livro dele, ele vai relatando. E se você vai, vamos tirar o suco da laranja, a gente vai perceber que ele fez registro, sim, da grande riqueza que era a complexidade política e socioeconômica dessa sociedade. Então, de novo, voltando naquilo. Eu tento desqualificar esses povos, chamando eles de incivilizados. Mas eles não eram incivilizados. Eles só tinham a sua organização social e econômica e política diferente daquela que era a organização social, econômica e política costumeira na Europa, que era a derivada do Império Romano, do Império Greco-Romano, não é? Então, essa história de os bárbaros, ou agora os bárbaros não são os povos do norte, são os povos, agora são os incivilizados da África, não é que eles eram menos evoluídos, ou menos sociais, ou menos menos complexos, menos... Não. Eles tinham organização social, organização econômica, organização política diversa, diferente daquela a que eles estavam acostumados na Europa. Chamar de incivilizados não é nenhuma falta de compreensão dessa diferença. É sim uma tentativa de sobrepujar. É uma desqualificação intencional. Tá? Aí a gente então pode ir para a imagem 4. Então, aqui na imagem 4, eu fiz uma compilação aqui de alguns artefatos, e agora eu quero fazer de novo uma outra citação. Mais linda. É um historiador britânico, chama-se Gus Casely Hayford. E ele diz assim, a história da África não é sempre revelada por registros escritos. Ela é encontrada em artefatos, na cultura e na tradição do povo. Por que eu quis trazer isso? Porque a gente tem o Egito como uma das partes do berço das civilizações antigas, um dos primeiros que fez a evolução da escrita. E aí, então, um outro estigma que se criou foi que os demais povos africanos eram incivilizados porque não tinham desenvolvido a escrita. Isso é, novamente, um preconceito, porque eu conto histórias através dos meus artefatos, né? Muitas coisas que foram feitas na África, à semelhança de outros lugares do mundo, foram feitos com materiais e técnicas que são perecíveis, então eles não duraram tanto tempo. Isso não é testemunho da falta de organização nem da falta de civilidade. É apenas testemunho de materiais diferentes, de atitudes diferentes. Tá? Então, aqui eu tentei fazer uma compilação de algumas coisas diferentes, eu coloquei ali os nominhos, né? Então, nós temos ali, nós temos a figura ali em cima, é um trono, tá? Um trono de uma celebração, de um povo, de uma cidade, de uma região chamada Cidade Edo, que é da cultura Benin antiga. Tem ali uma outra estatuetinha, que é a cultura santa, essa de que eu já falei, que é a imagem que a gente viu anteriormente.
É linda, né? Tenho máscaras ali do povo bobo, do povo iorubá. Então, vejam, quando eu digo que um indicador de civilidade é a complexidade ritualística, e eu olho para essas imagens, olho para esses registros culturais e vejo que não são figuras simples, singelas, são altamente complexas. Você olhar para elas, muitas delas contam histórias complexas. Então, ou seja, eu tenho aqui uma evidência de que esses povos não eram civilizados. Eles só Exatamente. tinham hábitos de civilização diferentes daqueles europeus, né? Bem isso. Então, agora vamos para a imagem 5. E a imagem 5, ela é muito resumida, haveria muito mais a dizer, mas aqui também, de novo, algumas manchas do que eram povos dessa África pré-colonial, que eram tão bem organizados, tinham uma sociedade tão complexa, que, na verdade, formaram reinos e impérios. Tá? Alguns dos que são atualmente mais conhecidos, dentro do pouco que se sabe, esses são alguns dos mais conhecidos. Nós temos o reino do Benin, nós temos esse reino assante que eu já falei, temos o grande Zimbábue, temos o reino da Núbia e temos o reino do Congo. Eu poderia falar, eu escolhi aqui 5, só para falar rapidamente, assim, de reinos que a gente encontra, e foram o quê? Reinos ou impérios ou civilizações, né, que mostraram, ainda que algumas delas não tenham registros arqueológicos de longa duração, mas mostraram uma complexidade cultural, linguística, de organização social e política, de comércio muito grande. Zero de incivilização. Exato. Ok? E a única parte que a gente Pode conta voltar. como civilizada é aqui, né? É o Império Ptolomaico Egito. Ou seja, pessoal, olha a grandeza disso. Puxa vida. Vou voltar. Tá? E aqui, aí você Voltei. vê que aqui, Quer que nesse volte mapa não lá? tinha nenhuma ênfase. Peraí. Não, pode deixar. Nesse mapa não tinha sequer uma ênfase grande ao Império Egito. Né, É o Império bem... Egito estaria ali em cima, ele não tem a mancha gigante que a gente conhece dos livros de história da É, escola. não. Né? Pronto. Aí, então, nesse grande continente, então o que nós temos não é uma história, nós temos muitas histórias, nós temos muitas culturas, nós temos muitas expressões culturais através da música, da palavra, da tradição oral, da pintura, da escultura, do comércio, da arquitetura. Então, é um universo que, para conseguir fazer justiça ao que poderia ser dito, não cabe falar da história da arte. Né? É Não preciso ir dá. a cada um e falar de cada um. Tá? Exatamente. Aí, nesse contexto ainda da África, num panorama maior, e como a África é vista pelo olhar do europeu, e aqui quando eu digo europeu, gente, não é só o europeu da Europa, tá? Porque Estados Unidos é o europeu da América. Ele vê a África de um jeito, senão de um jeito ainda mais preconceituoso. Brasil, ele é também um europeu da América, quando olha para a África, porque ele não aprendeu a olhar para a África de outro modo, senão pelo modo europeu. Tá? Então, não vamos ficar só lá no norte do Mediterrâneo, vamos ver aonde essa cultura europeizada se espalhou e está todo mundo olhando para a África do mesmo jeito. E nós precisamos lançar um novo olhar. Né? E não só, no novo olhar, nós precisamos não só compreender que a África é diversa, que ela tem várias culturas, que ela não é um monobloco, mas vamos olhar para a África de forma honesta. Porque na tentativa de olhar para a África de um jeito diferente, passou-se também a olhar para a África de um jeito meio exótico, meio pictórico. Nossa, aquela escultura africana, ai que pictórica, porque é diferente, porque... Não é assim. Essa forma de olhar superficial, exótica, como se eu tivesse precisando de ver alguma coisa para alimentar a minha mente fantasiosa. Isso não faz jus, não honra a história que precisa ser contada de verdade. É preciso reconhecer a África como um continente de reinos civilizados. É preciso conhecer a África como um continente de gente que merecem respeito pela sua cultura, pelo seu fazer. Né? Exatamente. É preciso parar de lhe negar a própria autenticidade que ela tem. É preciso parar de olhar para a história do Egito como se fosse a história europeia. É preciso parar de olhar para o resto da África como culturas que só se tornaram civilizadas depois que foram invadidas pelos europeus.
é preciso reconhecer a dignidade da história dessas pessoas, da vida dessas pessoas, né? Exatamente. Então, aí para falar um pouco, não dá para a gente falar de tudo, é difícil falar de tudo, como eu falei, tem tantas histórias, tem tantas culturas, tem tantos Essa live é meandros, aquela que tinha que virar 30 lives, né, Lila? Tinha que fazer assim, 30 série lives. História da África. E a gente tinha que fazer uma cada semana. Se vocês toparem, a gente até tenta, tá? Se vocês Né? quiserem, eu topo. A Lila é muito inteligente. Eu dei aula junto com a Lila na mesma sala, na mesma matéria. Eu participei de momentos da vida dela. Enfim, conheço o mestrado dela. É inteligente, ponto. Né? É uma mulher sábia de todos os sentidos. Não adianta rir não, você sabe que é isso mesmo. E é muito bacana. Eu estava procurando um tema que trouxesse a Lila. Eu falei, não vou botar ela para falar de Brasília somente. Quando Lila colocou o post sobre a arquitetura africana, eu falei, é agora. É agora porque é a Lila falando do país dela, no continente dela, e contando que existe uma série de coisas que a gente não vê, não percebe, não enxerga. A gente foi ensinado, né, Lila, a não enxergar isso, a verdade é. A gente é E ensinado, a agora gente ainda hoje, só é às terrível. vezes, às vezes eu me questiono assim, gente, nós enquanto sociedade global, tá? Mundo inteiro, culturas inteiras, como sociedade global, há uma generalização de que nós, como sociedade, avançamos, de que nós, como direitos iguais, avançamos. Porém, isso ainda é teoria, né? Exato. Isso ainda é uma teoria, ainda é um paradigma que nós não conseguimos alcançar, né? Uma A pena, né? escala de como isso, como esses ideais de direitos humanos, de sociedade, isso ainda é uma semente muito, muito, muito pequena. Nós ainda estamos cotidianamente aprendendo sobre as coisas dessa forma equivocada, principalmente de uma forma preconceituosa, em várias esferas da nossa vida, em vários assuntos que nos cercam diariamente. E é importante, se a gente quiser continuar, porque isso já é uma evolução, nós já chegamos nisso, já é um grande passo que nós temos como sociedade. Mas ainda há muitas amarrações em questões antigas e nós ainda temos uma caminhada muito grande pela frente. Então é preciso continuar colocando sementinhas para que isso possa, por exemplo, quando eu cheguei ao Brasil e acontecia de alguém comentar, não, mas ela não é daqui, você acha que ela é de onde? E que eu falava, eu sou Portugal, africana. aposto. Quando eu falava, eu sou africana, as pessoas torciam o nariz. Você, sai pra lá, branquela desse jeito? Eu falei, jovem, você é brasileiro, não é índio. Muito bom. Mais ou menos isso, Por que eu não né? posso ser africana porque sou branca? Né? Lá em Moçambique eu passei as mesmas coisas. Eu me lembro uma vez na faculdade, eu comecei a faculdade lá, a gente estava numa discussão lá, que havia uma disciplina que a gente discutia sobre a construção, o uso do solo, etc. Eu estava dando uns palpites e um colega negro virou para mim e falou, cala a boca, essa aqui não é sua terra, você não tem que dar palpite, porque eu sou branca. E eu rapidamente disse, jovem, você é minha. Mas eu conheço as várias culturas da minha terra, eu posso te dizer os nomes, eu sei inclusive dançar as danças, você conhece? Então, eu sou menos moçambicana porque sou branca. E é genuíno, eu entendo isso. E enquanto eu não entender isso, eu não consigo dar um passo para frente. Claro, eu sou branca, eu nasci lá, eu tinha assimilei aquela cultura era minha. Mas a minha pele era branca, a pele daquele que chegou para oprimir, que chegou para fazer a colonização cultural, que chegou para apagar a cultura daquele povo, que sacrificou aquele povo demais. Mas tem que haver um esforço dos dois lados, né? O oprimido tem que sair da, da, da inércia da opressão e o opressor tem que saber reconhecer. E não fui eu que colonizei, mas foram Pois é. aqueles que me dão a pele, foram aqueles que lá atrás são a minha história. E acontece, né, Lila? E travou. E a Lila, pessoal, a Lila travou para mim. Espera um pouquinho que já volta, que tá rodando aqui. Tá. Nesse contexto de Lila, deu uma construção de travada. Pronto, voltou. Ó, a gente tem 6 minutos. Bom, então tá, vou fechar aqui.
Então, neste contexto de construção de um Travou. mundo Ó, melhor, pessoal, a gente tem 6 minutos. Lila vai falando, e aí a gente vai fazer. Eu também, o do Ancrim, que foi meu aluno, é da UNB. Tá aqui, tô arrepiado. Eu também. Porque a aula da Lila é isso, vocês não estão entendendo. Eu sabia, já sei que eu vou chorar também de novo, mais uma vez, vai ser assim. Porque é emocionante. Seguinte, a gente tem 5 minutos agora. Então, Lila, vai falando, é quando der 1 minuto, a gente para, a gente fecha essa live, abre outra e faz na sequência mais pelo menos meia hora para a gente conseguir fechar. Tá? Todo mundo que ok. está aqui entra de novo na segunda live. Mas vai falando, pode falando. E para de me fazer querer Pronto, chorar, então, tá demais. tá. Então é por conta de compreender que nós temos uma porque gente, a gente não está lidando com história que são números, nós estamos lidando com pessoas. Nós Peraí, é estamos lidando 15 com minutos. Ah, são tradições. 15 minutos. Pessoa que está aqui me ajudando está errada. Pessoa, são É, 15, vai falhando. De toda forma, a gente vamos vai abrir a levando. segunda. Vamos abrir a segunda de Tá. toda forma. Então, nós estamos lidando com pessoas. E quando a gente começou a pensar sobre essa questão de falar sobre a arquitetura africana, eu quero trazer mais uma coisa que é importante para mim. Eu devo fazer uma confissão primeiro. Quando eu fui escolher estudar arquitetura, eu não fazia ideia do que era arquitetura. Não fazia ideia. Eu queria estudar alguma coisa que era relacionada com a arte. Pronto. Tudo Na minha bom. adolescência Olha o que deu, rebelde, hein? eu não queria. Eu peguei, meu pai me entregou a lista de curso da faculdade e eu fui riscando. Esse não faço de jeito nenhum, não faço de jeito nenhum, não faço de jeito nenhum. Eu queria uma coisa que Sobrou era relacionada à arquitetura. arte. E eu Muito bom. imaginava, olha só, eu imaginava que a arquitetura tinha alguma coisa a ver com as artes. Então eu escolhi a arquitetura. E depois eu me Muito bom, apaixonei Lila. pela arquitetura, eu sou uma apaixonada pela arquitetura. Porém, eu sou totalmente incapaz de desvincular a arquitetura do seu aspecto artístico e de desvincular a arquitetura do seu aspecto humanitário. Humanitário no Sociológico, sentido de que a arquitetura é uma expressão dos homens, a arquitetura é uma expressão das sociedades, a arquitetura é uma expressão das culturas. Então, para mim, a cultura é este pacote inteiro. Falar de arquitetura, e nas minhas aulas de história da arquitetura, eu falava muito para os meus alunos: olha, vamos entender o que essa arquitetura está nos falando sobre essa cultura nesse momento no tempo. Né? Gente, eu estou tentando lembrar agora quem era. Tinha um pensador grego que falava: se você não. Quem era, gente? Qual deles era? Bom, vou dizer, ajuda aí, desviar o vai. nome depois que falo. Quem não é conhecedor da sua própria cultura passada não é capaz de construir a sua cultura Sua futura. cultura. Com base nisso, Perguntar pro como é que eu Vitor. quero Vitor sabe. compreender como é que eu quero compreender as diferentes expressões arquitetônicas e artísticas africanas atuais se eu nunca me permitir compreender aquelas que existiram antes? Exato. Então, eu preciso fazer esse resgate histórico. É importante, já tem vários trabalhos que ainda são semente, né, incipiente. Imagina, o Egito é escavado há 300, 400 anos, sei lá quanto tempo que se fazem escavações arquitetônicas no Egito, e em muitas outras partes da África esses movimentos são muito breves. A mesma coisa aqui no Brasil. Quase não se conhece, algumas pessoas até se espantam quando eu falo: não, mas você conhece os trabalhos de arqueologia que se fazem na região amazônica? Uai, mas tem arqueólogo lá? Tem. Um Né? monte. Tem uma história linda, já se consegue contar histórias lindas daquela região, de outras regiões do Brasil. Então é isso, nesse sentido o Brasil se assemelha um pouco à África, de ter as suas regiões, a colonização cultural foi tão massacrante que esse resgate se faz difícil, né? Mas esse resgate é importante para eu sair de uma identidade atual, que é uma identidade que ainda está muito enraizada à história do colono, para construir uma Sim. nova identidade que traz a história antes do colono e a história também do colono, porque agora, depois de muito tempo, este colono ele também faz parte da história. Né? Sim. Eu não vou negar o colono, mas eu preciso incluir tudo. Eu preciso incluir tudo, eu preciso aceitar tudo, eu preciso honrar tudo para eu fazer uma nova história inteira. Porque a história está aos pedaços neste momento. Tem que fazer uma história inteira. Exatamente. E a valorização dos povos se dá também necessariamente através da valorização da sua cultura.
E aí, nesse aspecto, a arte, seja ela escultura, pintura, figurinos, arquitetura, a arte dos povos mais Sim. antigos, uma vez que a oração, a tradição oral se perdeu, nós vamos compreender essas histórias passadas e vamos poder ter uma visão do que foi esse passado através, então, das expressões artísticas e, em grandes partes, da arquitetura. E Né? como tentaram matar tudo isso na África, no Brasil, quer dizer, diversos povos indígenas também foram massacrados, engolidos, né? E africanos idem, né? E na África ainda houve essa coisa esse sequestro, né? Sequestraram povos inteiros para escravizar, dividiram nações. Isso deve ter sido dilacerador, porque você não consegue. É muito difícil você conseguir juntar, às vezes, essa condição de onde eu vim também, né? Tem uma amiga muito querida que falou que começou a fazer o trabalho e não chegou, assim, chegou aonde era, de onde veio a fazenda, que os bisavós eram escravos. E de onde vieram eles? Quer dizer, essa lacuna, o brasileiro, e isso acho que vem muito a confundir, porque a maioria não consegue saber de que região que é. Hoje, com teste genético, já dá para socorrer. Aí, Né? assim, tem umas horas que eu gosto muito de pegar uns filmes como referência. Aí, como eu tenho uma criaturinha de 6 anos em casa, eu conheço A gente sempre fez isso, né, Lila? A gente todos os adora desenhos filme. animados do mundo. Então, agora minha referência vai ser um desenho animado. E a minha referência vai para o Kung Fu Panda. No Kung Fu Panda 2, tem o Panda, que é o Po, que é o personagem principal. Ele, no segundo filme, ele tem uma crise de identidade, porque ele percebe que ele não é filho do ganso, que ele é adotado, né? Ah, eu lembro e aí disso. ele tem uma visão. É o panda que é filho do ganso. E só no filme 2 é que ele se dá conta que ele não é filho do ganso, que ele é adotado. Então ele entra numa crise de identidade. Isso porque ele tem uns sonhos, uns acessos à sua memória antiga dos pais dele. E em um determinado momento do filme, ele está se sentindo muito mal, ele teve uma luta, foi derrotado, levou uma bala de canhão, foi parar não sei aonde, foi pelo rio, aí a cabra curandeira pegou ele, e ele está naquela crise de identidade, quem sou eu? E ela diz, você é quem você escolher ser. Com toda a história que você tem, você é quem você escolheu ser, mas você tem que saber qual é toda a sua história. Então você tem que se lembrar desse passado que está bloqueado na sua mente. Né? É isso. É bonito que a gente carrega isso, né? Mas para eu escolher quem eu sou, eu tenho que saber o pacote inteiro do que está para trás. Eu tenho que conhecer tudo, daí eu escolho. E aí a escolha é minha, não é mais uma imposição, não é mais a colonização. Né? É a minha escolha. Exato. Aí é livre. E é bonito poder fazer então, isso, né? Eu preciso fazer esses resgates históricos. Eles são importantes para a minha construção do futuro. Isso é muito bonito, porque isso ajuda a construir tudo, é o que você falou. A gente dá aula de história da arquitetura, né? Também, porque a gente dá aula de muita coisa, eu e você. E é interessante a gente poder observar isso, né? É um período, é a cultura, e tudo isso é o que remete, é o que é refletido na construção da arte, enquanto dança, escultura, pintura, arquitetura, né? Construção espacial, né? Ocupação do lugar. Isso é muito bonito, é muito interessante. Espera aí, quanto tempo tem? Ó, tem 5 minutos. Então eu penso assim, dá para aproveitar mais 4. Aí a gente fecha e abre a segunda live. Pessoal que entrou agora, a gente está... a Lila está falando de arquitetura africana, deixando claro que a África é um continente repleto de países fantásticos com muito boa arquitetura e cultura. Vamos botar tudo junto? Cultura, antropologia, tudo junto. Até porque isso faz parte, né? E aí a ideia é, por que não falar de arquitetura africana, ou seja, a arquitetura que vem do continente africano, e seus muitos povos. Nos 60 Olhares, a gente está em Brasília e é um lugar que recebe muitas embaixadas, ou seja, muitas gentes de locais maravilhosos, também da África. Né? A gente não recebe só o americano, o europeu. A gente tem embaixadas fantásticas, com festas fantásticas, com roupas maravilhosas, eu tenho que falar isso, porque toda vez que vinha um vizinho... não, cada tecido e cada roupa, que toda vez que quando eu era criança, eu achava a coisa mais maravilhosa, porque minha avó tinha bonecas africanas, com aqueles tecidos. E eu achava que eram as bonecas da minha avó andando na rua.
Depois eu descobri que não, era gente mesmo, e lindas, né? Roupa, rostos. Então, não, eu fiquei a cabeça, eu não sei nem com quem ficaram as bonecas africanas da minha avó. Sei que eu fiquei com as japonesas, as africanas não ficaram comigo. E é lindo falar disso, porque a gente tem. Brasília é uma cidade, é a terceira metrópole do país, e é uma cidade de muitas gentes, feita por muitas gentes, para muita gente. Ontem, um rapazinho, um senhor que fala que é professor, mas eu acho que é um moleque, falando de Brasília com um desdém tamanho do mundo, sem perceber que é uma cidade que agrega tantas culturas e que por causa disso a gente tem formações singulares e que acredito que agora a gente vai começar a ter influência dessas formações. Como diz aqui o André, Brasília é uma Babel. Tomara que não caia que nem Babel, né? Olha, Enfim, vamos Lila, fazer assim, manda ver. então, se a gente vai continuar, Fecha agora e vamos fazer segue? assim, para não interromper no meio do pensamento, né, que a gente começa a falar, é Vamos. chato interromper até para quem escuta. Então, a gente Então interrompe vamos. e a gente volta, tá? Então, o seguinte, pessoal, a porcaria do Instagram devia dar 2 horas pra gente, mas só dá uma. A gente está fechando essa live e vai abrir a segunda agora para continuar toda essa poesia e beleza que a Lila está trazendo pra gente da ressignificação da arquitetura africana nos 60 olhares, tá bom? Lila, tô saindo. Né? Quem entrou agora, Silvia, a gente está saindo e volta, hein? Eu vou encerrar, você entra na segunda. Lila, a gente se encontra na segunda, Quem hein? tá aí, entra Fechando. de novo. Entra de novo. Tô vendo quem tá, hein? Vou cobrar.